Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o tempo de vida que nós teremos, que será muito mais longo do que o que hoje nós temos. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e, principalmente, muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos continuar orando, pessoal, com muita fé, com muita esperança, pedindo pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também pela população do Piauí, de Juiz de Fora e Ubá. Lá no Piauí, vocês sabem, vamos pedir para que esses irmãos estelares não elevados sejam logo retirados dali, espantados dali pelos arcturianos, e o pessoal de Minas, nossos irmãos mineiros, possam receber toda a providência divina, porque tiveram sérios problemas com as chuvas recentemente, né? Então vamos ajudar naquilo que for possível para nós, orando, quem tiver condição de auxiliar na campanha, vamos ajudar, porque são momentos difíceis que as populações estão passando, né? Então, mas vamos começar aqui o nosso assunto de hoje, né? E a entidade chegou falando o seguinte, ela disse assim, primeiro ela falou sobre o papel das pessoas de segurança, os faróis, os despertos. E o que ele disse? Ele falou assim, quando o apagão acontecer, os trabalhadores da luz, as pessoas ditas de segurança, vão ser bastante exigidos. Por quê? Porque as outras pessoas ficarão desnorteadas e perdidas, e aqueles que não acreditaram nos avisos dados pela espiritualidade ficarão muito arrependidos por não terem se preparado adequadamente para os eventos. Porém, a cada um segundo as suas obras, né? E esse será o momento para cada um. E aqueles que souberem fazer uma boa preparação serão abençoados com grande paz de espírito. Aqueles que já despertaram e conhecem o caminho vão funcionar como lastros morais para os demais. Daí a exigência que será feita como foi dito agora no início do vídeo. E no primeiro momento, a humanidade vai ficar sem qualquer tipo de comunicação. Depois, a comunicação será através do rádio e através, gente, das correspondências à moda antiga. Cartinha com selo, ai que romântico, eu sou desse tempo, gente, era uma delícia receber uma carta perfumada, gente, era uma coisa assim maravilhosa, né? Só quem recebeu é que sabe como era bom a gente receber uma cartinha de alguém querido, de um amor pelos correios, era um negócio assim, então parece que esse tempo aí, pelo jeito, vai dar uma voltadinha, né? Mas isso vai ser por um tempo que não vai ser tão grande assim, né? Porque só depois do tempo certo, correto,
é que as telecomunicações terão permissão para o retorno. Quem está encarregado disso é o nosso maravilhoso arcanjo Gabriel, porque é ele o responsável por esse setor, porque ele gosta muito de trabalhar no segmento das comunicações. E até lá, muitas orações deverão ser feitas para ajudar aos desequilibrados a se recomporem, tá? Porque vai ter muitas pessoas que vão se desequilibrar com os acontecimentos do ápice da transição, tá? Infelizmente, isso agora a entidade continuando a falar, muitas pessoas estão contaminadas e, o que é pior, viciadas nas energias deletérias despendidas pelos celulares. A espiritualidade reconhece a dificuldade em evitar essa péssima energia, que foi atrelada perversamente pela elite trevosa aos instrumentos que a humanidade usa para tudo, que são os celulares. A solução para essa situação é ir aterrando, é aterrar, pessoal. Para quê? Para não acumular excesso dessa energia deletéria nas nossas auras, tá? Ele recomendou também que nós tentemos desligar os equipamentos celulares à noite, fazer outras coisas, como ler, conversar, bater papo, tocar um instrumento, assistir TV, qualquer coisa é melhor do que ficar ali no celular à noite, tá? Vamos nos esforçar, gente, vamos nos esforçar para fazer isso, para não ficar tão à mercê dessa energia deletéria. E o que ele falou também foi o seguinte, que todos nós vamos sentir mais sono que o normal. Eu tenho sentido muito sono, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido muito sono. E ele falou, e é bom que vocês durmam mais, porque assim vocês estarão menos expostos a essa péssima energia viciante. Então, gente, pelo amor de Deus, não me usem o celular como despertador, não me durmam com o celular embaixo do travesseiro. Ah, Luísa, mas tem uma musiquinha que eu amo. Gente, a musiquinha pode ser boa, a mensagem também, mas o problema é a energia que está vindo junto com isso, que é uma energia para manipular nossos cérebros, para impedir que o cérebro da gente emita as ondas alfa, que são justamente as ondas que proporcionam um descanso verdadeiro para o cérebro, tá? Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Pode usar o celular durante o dia, tal, mas à noite, quando for chegando já meio próximo, depois da janta, tentem evitar de usar os celulares. Façam essa força, façam esse esforço, que isso só vai redundar em benefício de vocês mesmos, né? E aí ele deu a boa notícia, né? Ele falou assim, olha, mas isso tem hora para acabar e vai acabar. Muitas pessoas, no entanto, elas vão sentir muita falta dessa energia viciante. E quanto mais viciados eles forem, maior vai ser a dificuldade em se adaptar ao novo padrão vibratório do planeta. E essas pessoas vão reclamar muito. Nós vamos ver uma reclamação, assim, uma choradeira, um ai, 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 ui, 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 que vai ser imenso. Muitos vão se revoltar contra Deus, vão falar bobagem, vão xingar Deus. Isso por quê? Porque eles vão estar com uma síndrome de abstinência dessa energia. Eles, ao não terem o vício satisfeito, eles vão ficar meio desesperados, meio assim desacossoados, sabe? Então, né,
A solução para isso, gente, para a gente não ficar numa situação dessas, é o aterramento. Vamos aterrando, porque daí a gente já vai deixando essas energias na Terra, até a Mãe Terra já vai mandando energia boa, positiva do planeta para nós. E isso tudo vai fazer com que não fique um grande acúmulo de energia deletéria nas nossas auras, tá bom? E ele continuou falando, ele disse assim, com o passar do tempo, conforme a gente, depois do ápice, conforme o tempo for passando, essa energia, isso tudo vai se diluindo. E em breve, né, com o passar do tempo, todos vão se sentir muito bem e muito aliviados. Então vai ser primeiro aquele impacto, né? Quem está viciado vai se ressentir muito da falta dessa energia, mas com o passar do tempo, isso tudo vai passar e a pessoa vai se recuperar, tá? E por quê? Vão ser justamente as duas últimas grandes provações do planeta, que é o apagão e a operação de despertamento físico, tá? E a cessação de fornecimento de energia deletéria para quem já está viciado, né? E essas provas, elas serão, assim, se é que se pode se referir dessa forma, uma espécie de um pedágio para que nós possamos ingressar no mundo de regeneração. Não serão tempos fáceis, pessoal, não serão tempos fáceis, mas não é para ter medo, porque quem orar será muito auxiliado, tanto pela espiritualidade como pelos nossos irmãos estelares elevados. Tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você ainda não é inscrito, por favor, nos dê a honra da sua inscrição. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, é uma obra... que as obras não param, gente. Esse prédio aqui é o prédio das obras infinitas. Sempre tem alguém fazendo obra aqui, fazendo barulho. Então, vocês me perdoem, não tem como evitar isso. Se eu for esperar a obra acabar, eu não gravo vídeo nenhum para vocês. Então, vamos ter tolerância aí com o barulhinho e vamos seguir em frente. E agora... prestem atenção ao que a entidade vai nos dizer. E ela falou assim, a construção do mundo de regeneração iniciará imediatamente ao término da operação de despertamento físico. E a humanidade terá muita ajuda tanto da espiritualidade como dos nossos queridos irmãos estelares elevados. E aí ele falou sobre os animais, os chupacabras, conhecidos como chupacabras, mas na verdade é uma variedade grande de animais que estão habitando a nossa natureza, cuja origem, cuja criação foi feita por seres extraterrestres não elevados. Já tem vídeo da gente falando sobre esse assunto, é só olhar no canal, gente, que vocês vão encontrar vídeo que fala sobre isso, sobre chupacabras e tal, bem interessante. Então, esses animais que porventura forem deixados pelos seres extraterrestres não elevados, eles vão ser todos caçados na natureza pelos nossos irmãos arcturianos. E esses animais serão então triados por planeta de origem de seus criadores. E eles não vão ser abatidos, não. Eles vão ser levados, porque eles são físicos, né? E os seres que os criaram também são físicos. Vão ser levados aos planetas desses seres que os criaram
e lá eles serão soltos na natureza deles, ou seja, a cada um segundo as suas obras, tá? Porque os bichinhos também foram criados daquele jeito para serem malvados, se alimentarem de sangue, de vísceras, enfim. Então eles vão atuar lá no planeta da civilização que os criou, tá? Isso é uma coisa muito, muito interessante. Porque esses seres estelares não elevados, eles já receberam notificação da Federação, vocês já sabem que eu contei isso para vocês, para que eles vazem aqui da Terra, porque a Terra vai passar a mundo de regeneração e a atuação deles não será mais permitida, né? E a Federação avisou eles com antecedência, falou, olha, vão fazendo suas malas, vão indo embora, voltem para os seus planetas, né? Não fiquem mais aqui na Terra, porque a Terra vai passar a mundo de regeneração. E no momento em que ela passar a mundo de regeneração, se vocês estiverem aqui ainda, vocês serão presos. E mais, quando vocês forem embora, levem embora com vocês todos esses bichos que vocês criaram, que não pertencem à natureza do planeta Terra, tá? Então o recado foi dado bem claro, né? E só que assim, como eles não são elevados, e muitos inclusive são até mesmo trevosos, a espiritualidade e os irmãos estelares elevados estão achando que eles vão embora e vão deixar essa bicharada por aqui, tá? Mas, como o nosso Cristo está do nosso lado, nosso Cristo é o nosso diretor planetário, ele não vai permitir que esses animais que não são oriundos da nossa natureza aqui permaneçam, tá? Então já tem todo um plano montado para que eles sejam retirados da nossa natureza e levados lá para os planetas dos seus criadores. E vocês também já sabem, porque eu já contei isso para vocês, que vão ficar equipamentos de detecção orbitando o nosso planeta para identificar e verificar o surgimento de qualquer foco de energia deletéria e também qualquer espécime desses seres que porventura não tenha sido capturado, tá? E como vocês também já sabem, esses equipamentos vão ficar atuando por séculos até que todo e qualquer foco de energia deletéria seja eliminado, de forma que a humanidade, nós poderemos ficar tranquilos quanto a isso. Isso aí a entidade reforçou, tá? A Terra será transformada em um lindo e maravilhoso planeta regenerado, né? E aí ele falou assim, e quando vocês retornarem para a nova encarnação aqui na Terra, vocês vão encontrar um planeta muitíssimo melhor do que hoje, o estado atual em que nós estamos vivendo, né? E aí, na sequência, ele perguntou, e aí, minha filha, o que você gostaria de saber? Opa! E eu não ia perder uma chance dessas. E já estava com uma pergunta aqui para fazer para a entidade. Perguntei o seguinte, falei assim, sobre essa, não sei se vocês observaram, mas eu tenho visto várias informações que estão rolando aí na mídia, que estão sendo plantadas na mídia, tanto na mídia oficial, como até mesmo alguns canais mediúnicos, às vezes estão infelizmente reverberando, né? Dizendo que o planeta Terra vai sofrer uma invasão alienígena e que nós seremos dominados, que são alienígenas do mal, que eles vêm para nos dominar, que eles vêm para acabar com a gente, nos escravizar e tal. E qual é a intenção dessas notícias?
Essas notícias estão sendo plantadas pela elite trevosa com o intuito de prejudicar o futuro relacionamento que a humanidade vai ter com a Federação Galáctica e com a Confederação Galáctica, tá? Então, eu fiquei preocupada, né, com isso e perguntei para a entidade, eu falei, como é que fica isso, né? E ele respondeu assim, meus filhos, não tenham receio. Realmente a elite trevosa vai tentar soltar essas fake news aí, mas a verdade vai se sobressair. Não tenham receio, não tenham receio, tá? E será muito, muito importante desnudar esse terrível plano junto às pessoas, tá? Para que as pessoas saibam que isso não vai acontecer. Os futuros contatos que nós teremos vão ser muito bons e vão ser com seres de luz, com seres elevados, que são seres que compõem a Federação e a Confederação Galáctica. Porque os seres não elevados, gente, eles vão se mandar correndo e se não saírem vão ser presos. Então eles não vão ter mais permissão do Cristo para aqui atuarem no planeta, tá? Então, gente, muito cuidado, olho vivo nessa conversa mole que já estão começando a querer jogar em cima da gente. Olho vivo, vamos ser seletivos, vamos ter confiança em todas as mensagens que a espiritualidade está nos trazendo. E a entidade frisou mais uma vez sobre a questão da operação de despertamento físico. O que ele falou? Ele disse assim, olha, muitas coisas vão se suceder e serão inesperadas para todos vocês. O Brasil também será atingido pela operação de despertamento físico, de uma forma mais suave, mas sim, também será atingido. Por quê? Porque a nossa população, assim como tem muitas e muitas pessoas que oram, que pedem pela paz dos mais diferentes credos, também, infelizmente, existe um grupo razoável de pessoas que não oram, pessoas que são trevosas, pessoas que fazem tráfico, enfim. Tem gente boa e tem gente que não é boa, tá? Então, o Brasil também vai ser atingido pela operação de despertamento físico, mas de uma forma mais suave, devido à grande quantidade de orações que partem aqui do Brasil. Então, não tenham medo, porque quem orar, gente, quem orar vai ser muito protegido. Vai ser muito ajudado pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares, tá bom? Então, esse aí é um recado muito, muito importante que essa entidade veio nos dar. E aí ele nos contou que os nossos irmãos estelares elevados, assim como a própria espiritualidade planetária, ela tem ultimamente se concentrado muito, tentando ampliar a mensagem da boa nova do mundo de regeneração em outros quadrantes do planeta, tá? Infelizmente, em alguns lugares tem sido encontrada bastante dificuldade devido ao alto grau de reatividade das populações. Mas a espiritualidade e os irmãos estelares elevados estão se empenhando ao máximo, né? E aí ele deu uma notícia, gente, muito boa, que é o título do vídeo, tá? Que ele falou assim, aguardem uma boa melhora nos seus estados de saúde depois do ápice da transição planetária, porque novas e maravilhosas técnicas médicas serão implantadas, garantindo a todos muita boa saúde. Com isso, as vidas da gente, que hoje são estabelecidas em décadas,
vão atravessar o centenário com boa disposição e saúde. Olha que notícia boa, gente. E isso vai ser para todos, tá? Não vai ser para mim, para os médicos, não, vai ser para todo mundo, gente. Vai ser maravilhoso, tá? Só vai ter um grupo que não vai ter acesso a essa benesse. Que grupo é esse? O grupo dos encarnados trevosos, que vai estar muito doente e vai continuar doente e vai desencarnar rapidinho, tá? Por quê? Porque são seres que já estão marcados e que já têm o destino do exílio. Eles vão simplesmente terminar de fazer a depuração dos perispíritos deformados deles para poderem partir para o exílio numa condição melhorzinha, tá? Então esse grupo não vai ser, digamos assim, abençoado com essa melhora na saúde. Não vai ter tratamento que vai salvar eles, não. Eles vão estar doentes, vão continuar doentes e vão desencarnar mais cedo, no mesmo padrão que é hoje, tá? Aí ele falou assim: os valores da ética e da moral crísticas voltarão a ser novamente observados, mas de uma forma serena e pacífica, uma forma crística, digamos assim. E o planeta, conforme o tempo for passando, ele vai rumar para o ecumenismo, no profundo respeito às culturas de cada povo, sem qualquer tipo de imposição, num grande exemplo de tolerância. Vai ser lindo, gente, porque não vai ter imposição, como hoje a gente vê. Eu tenho a verdade, a minha igreja que é boa, a sua não presta, você é ruim. Não vai ter isso, porque vai imperar o quê? Os princípios crísticos, ou seja, o bem, a tolerância, a tranquilidade, o respeito. Então, gente, vai ser uma coisa assim absolutamente maravilhosa. E o Brasil, pessoal, terá um grande papel nesse início de era, suprindo a todos com alegria e amor, num grande abraço amoroso de tolerância e compaixão. E esse movimento de reconhecimento mundial, ele já iniciou, aonde os brasileiros têm sido retratados na sua cultura alegre e aberta a todos, que inclui todos os demais povos. É a semente do mundo de regeneração, em que se tornará a Terra no futuro, porque o planeta todo vai se tornar dessa forma, gente, tá? Muitas coisas maravilhosas nós ainda vamos ver nas nossas longas vidas encarnadas, podemos ter absoluta certeza disso. E aí, nesse momento, eu perguntei com quem eu tinha a honra de conversar, porque era uma entidade diferente, eu percebi que era uma entidade diferente, e era mesmo. Ele falou assim: você está falando com Damasceno, espírito que serve às falanges maravilhosas de Maria, militando sobre espíritos de pessoas que tiraram a própria vida. Felizmente, no futuro, não haverá mais esse tipo de atitude. Eis que todos estarão devidamente preparados espiritualmente e também não terão mais provas e expiações a cumprir. Mas, por enquanto, e mesmo na primeira fase do mundo de regeneração, nós teremos, infelizmente, muitas pessoas que vão tirar a própria vida por incompreensão, desconhecimento e covardia. Portanto, a espiritualidade pede a todos nós que oremos, pedindo que esses seres possam ter os seus corações
fortalecidos para não terem esse tipo de atitude. Porque o que vai acontecer, gente? Por exemplo, às vezes, esses seres que são encarnados trevosos vão ficar muito doentes, vão perder o acesso ao poder, à glória, à influenciação que eles tinham. Não vão ter mais os amiguinhos trevosos para ficarem ali sustentando eles na energia. Eles vão começar a ficar meio desesperados e podem se deixar levar por sentimentos de raiva, de autopiedade, de covardia e tentar sair da vida física, tentar acabar com a própria vida. Tá? Temos também caso de pessoas que poderão estar muito viciadas na energia deletéria, que vão ter uma síndrome de abstinência tão forte que vão ficar meio loucos e vão tirar a própria vida. Pode acontecer. Então, por isso, nós temos que orar, porque essas pessoas são conhecidas como os órfãos das trevas. Nós temos que orar muito por eles para que eles consigam cumprir as jornadas deles, essas últimas existências deles, e possam partir para o exílio numa condição vibratória bem melhor. E aí o Damasceno foi se despedindo. Nesse momento entrou na minha tela mental uma imagem de um homem moreno, de meia idade, a certeza morena, com a barba já assim meio grisalha, aparada, bem aparada assim, cabelo grisalho, usando um uniforme romano, muito bonito, tá? E ele tinha uma lança, tinha escudo, capacete, e eu inclusive cheguei a ver as sandálias que ele usava, né? E assim, muito bonito, muito assim, bonito mesmo. E aí eu pensei, falei, nossa, será que é o Damasceno que eu tô vendo? E aí ele falou assim, sim, minha filha, eu fui centurião romano em vida passada e fui moreno, de tez morena, como você está a me ver. E aí sim, ele foi embora. E eu vou tentar fazer a imagem dele na IA. Se eu conseguir, gente, ficar parecido mesmo com o que eu vi, eu vou publicar no site e aí eu aviso vocês, tá bom? E aí foi embora, né? E aí na sequência, na outra psicografia seguinte, veio o nosso querido capitão, como ele sempre vem, né? E sempre com bastantes orientações para mim, de cunho operacional e tudo. Muito alegre, ele é muito amoroso. Aí ele fala assim, e aí, você gostou de saber que você vai viver muito? Vai viver bem mais do que você sempre achou que ia viver. E aí eu pensei assim, falei, é verdade, né? Porque eu sempre achei, gente, que eu ia viver no máximo, ia chegar nos 90 anos, né? E agora com essa notícia o negócio vai mais para frente, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que o capitão vai me abandonar? Porque esse tempo todo, né? Aí ele falou assim, não vou te abandonar, não vou te abandonar. Nós vamos continuar pedindo à nossa mãezinha Maria Santíssima que permita que nós continuemos juntos a trabalhar nesse lindo projeto. Aí eu fiquei mais tranquila. E aí ele falou assim para mim, afinal, o que são 130 anos? Vão passar num piscar de olhos, já que nós fomos criados imortais. Aí eu arregalei os olhos, né? Falei, gente, 130? Será que ele tá tirando uma comigo? Será que ele falou sério mesmo? Será que eu vou viver 130 anos? Será que ele tava brincando comigo ou não? E fiquei com os olhinhos arregalados, gente. Então é isso, o que vocês acharam? Vocês vão gostar de viver bastante? Porque vai ser com saúde e disposição, não vai ser se arrastando, não. Diz que a gente vai viver muito bem e vamos ter um bom nível de saúde. À exceção dos encarnados trevosos. Esses aí não vão ter esse merecimento, tá? Mas a gente que é médio, assim, medianamente
evoluído, nós vamos ter sim essa grande benesse dada pela misericórdia divina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá!